Olá, hoje nós vamos aprender a elaborar sentença cível. Vou passar algumas dicas breves de técnica de elaboração de sentença. Vamos estudar aqui, portanto, sentença cível e a estrutura formal da sentença. Bem, fazer sentença é um ato de técnica. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos jurídicos e processuais civis, como quem acabou de ter a disciplina de procedimentos civis, principalmente comigo, já sabe a ritualística desde a petição inicial até o momento decisório. Então essa é uma etapa importantíssima que vai se oferecer à tutela judicial do Estado. Uma das técnicas que se usa é a questão dos capítulos da sentença. Utiliza-se tópicos, fazer a sentença por tópicos, por capítulos bem destacados, em que haja uma separação formal de três partes essenciais da sentença, que é o relatório, a fundamentação, onde o juiz expõe as suas razões de decidir, e o dispositivo. Cada assunto ele tem que estar devidamente tratado em parágrafo, um campo próprio, específico, o que facilita a compreensão, facilita a clareza do texto para aquele que vai receber aquele ato decisório. Bem, então, como falei, é dividido em tópicos a sentença. Relatório, fundamentação, dispositivo, às vezes se coloca em numeração 1, 2, 3, né, no caso, ou vistos, etc., se trata-se de o relatório descido ante o exposto. Então, são formas de se colocar o numerado em tópicos ou através de parágrafos específicos e com palavrinhas-chave. Então, fica a critério, acaba se utilizando esse formato aqui clássico. Mas vamos ver aqui elementos da sentença. Bem, então nós estamos ali, temos o preâmbulo, a gente pode colocar preâmbulo, poderíamos colocar uma ementa, relatório, fundamentação e dispositivo. O preâmbulo e a ementa são elementos facultativos, eles não são obrigatórios no processo. Tá? A ementa, ela acaba sendo obrigatória no sentido no caso, a ementa acaba sendo obrigatória nos processos de acórdão, no segundo grau de jurisdição. Os processos de segundo grau de jurisdição, nas decisões realizadas através de colegiado por acórdão. E, então, o preâmbulo, voltando aqui aos elementos, o preâmbulo que é? Ele é facultativo e é uma espécie de cabeçalho, em que vai ser colocado ali elementos de identificação do processo. E o relatório, então, vai lá, o número do processo, as partes, tipo de ação, advogados das partes, vai estar ali o preâmbulo. E o relatório, ele deve conter o nome das partes, a súmula dos pedidos e da resposta do réu, bem como dos incidentes ocorridos, consistindo numa exposição circunstanciada dos acontecimentos do processo. O relatório ele é importante porque ele demonstra que houve realmente um estudo do processo e é aquela síntese dá uma visão do que o juiz observou e destacou-se, o que foi destacado pelo juiz, o que ele viu como mais importante naquela demanda. A expressão vistos, etc., significa vistos, relatados e discutidos os autos do processo número tal. Então, geralmente se coloca esse vistos, etc., significa isso, a forma expressa, né? Agora, o relatório, ele deve conter a descrição dos atos processuais relevantes em ordem cronológica. O relatório. Então, aqui eu vou passar para vocês um breve roteiro do que pode ser trabalhado num relatório. Primeiro, deve trazer a indicação de todas as partes envolvidas, objeto da controvérsia e pedido formulado.
Trata-se de ação, tipo de ação, proposta por fulano, em desfavor de Beltrano, ambos já qualificados, na qual a parte autora pede, e aí descreve, faz um resumo dos pedidos, que o autor alega exposição dos fatos. Em razão disso, fundamenta que, traz os fundamentos jurídicos apresentados pelo autor, inicial acompanhada de documentos de folhas tais. Depois, aborda-se a antecipação de tutela liminar, se houve, bem como outras decisões importantes eventualmente tomadas antes da citação. Então, tudo o que aconteceu antes da citação, que é importante, vai ser colocado nesse segundo momento. Terceiro momento, se faz referência à contestação. Nessa etapa, vai se fazer uma suma, um resumo da tese de defesa. Quais foram os preliminares, quais as prejudiciais, as prejudiciais processuais, as de mérito, sem adentrar em maiores explicações acerca de cada tese. Não vai ficar aqui já trazendo se ele concorda, se o juiz concorda, se não concorda, ele apenas vai relatar o que aconteceu, sem dar a sua opinião ou qualquer outro arrazoado. Exemplo aqui, citado, o réu apresentou contestação às folhas tais. Preliminarmente alega que, em sede de preliminar, argumenta o réu que, continuando no mérito, a parte ré defende que alguns verbos que podem ser usados pelo candidato: sustenta, aduz, assevera, arrazoa, alega, fundamenta, infere, várias outras opções. Só para se ter uma ideia de como fazer esse relatório. 4. Faz-se a referência a atos importantes e incidentes no processo. Então, tudo que foi de incidente que aconteceu no processo e que o juiz entenda importante para a causa, se faz essa referência. 5º, réplica. Se houve réplica, faz-se uma menção simples, sem a necessidade de se reproduzir aqui todos os termos da réplica. 6º, devem ser mencionados as provas produzidas nos autos e eventuais decisões proferidas no curso do processo. Faz-se referência a perícias realizadas, audiências, etc. Então, realizada a perícia, foi apresentado laudos de folhas tais. Audiência de instrução e julgamento realizada, coletiva das testemunhas indicadas. 7º, após menciona-se o eventual encerramento da instrução, se houve decisão determinando a conclusão dos autos. O julgamento antecipado da lide, quando for o caso, deve ser abordado logo no início da fundamentação, conforme se verá mais adiante. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para a sentença ou autos conclusos. Deve-se findar o relatório sempre com uma expressão que indique que está terminando o relatório e passando para a fundamentação. Por exemplo, é o relatório, decido, ou é o que importa relatar, passo a decidir. Autos relatados, fundamento e decido. Bem, modelo de relatório para vocês terem aqui uma noção dele inteirinho, montadinho. Trouxe ali só uma ilustração. Vamos ali. O autor propôs a ação de indenização em favor da empresa ré sob o rito ordinário. Para tanto, fundamenta sua pretensão, alegando que a outra parte teria cometido um ilícito civil, violando seus direitos, causando prejuízos de ordem material e moral, motivo pelo qual vem requerer a devida reparação. Na decisão de folhas tais, foi deferido o benefício de gratuidade judiciária. Citada a ré apresentou contestação. Em preliminar, suscita a carência da ação sob o argumento de que não há interesse processual, uma vez que a medida não foi proposta administrativamente para solução junto à empresa. No mérito, defende que não restam comprovados os pressupostos caracterizadores de sua responsabilidade. Em conclusão, pugna pela improcedência. O incidente de impugnação de declaração de pobreza foi decidido nos autos, cujo resultado foi pela sua improcedência e tal e tal. Em sede de réplica, o autor reiterou os termos propostos na inicial. Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera a possibilidade de composição entre as partes. Na fase de especificação de provas, nenhuma diligência foi requerida. Autos conclusos, é o relatório, decido. Pronto, um relatório
objetivo, prático, sucinto, sem muito envolvimentos a mais, só o básico, só o essencial. Partimos para o segundo elemento da sentença, que é a sua fundamentação. É aqui que o magistrado ele vai trazer as razões do decidir. Ou seja, aqui é importante, é imprescindível que se faça a narrativa de cada questão abordada na causa e deve ser encerrada de forma conclusiva. Exemplo, após tratar de um pedido de indenização por dano moral, dizer que, desse modo, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, razão pela qual deve a parte ré reparar o autor pelos danos morais por este sofrido. Passo a fixar o valor da indenização. Então, na fundamentação, é importante que cada questão já tenha a sua conclusão. Qual é uma ordem? Isso não é algo assim rígido, mas é uma ordem que envolve uma técnica que é interessante observar. Primeiro, a abordagem de julgamento simultâneo de 2 ou mais processos quando for o caso, então tem que fazer essa abordagem também. O que vai ser? Vai ser julgado 2 ou mais demandas? Então já fazer tudo isso na peça, que fique bem claro o que está sendo de uma demanda, o que é da outra demanda. Questões que já deveriam ter sido decididas no processo, mas não foram, tipo indeferimento de provas, intervenção de terceiro, suspensão de feito, se houver, é o segundo na ordem que deve ser observado. Terceiro, se tiver julgamento antecipado da lide, se for o caso, ou às vezes um julgamento parcial da lide, então já comenta ali, já confirma aquelas situações. Preliminares ao mérito, ou seja, os preliminares processuais, se observa nesse momento ali, no quarto. Depois vem prejudiciais de mérito, ou preliminares de mérito, por exemplo, a prescrição, a decadência. Seguindo as nulidades que foram levantadas pelas partes, o mérito propriamente dito, situando toda a matéria de mérito e resolvendo os pontos controvertidos com relação a isso. Se houve uma antecipação de tutela, se houver requerimento e ainda não tiver sido apreciado, seria um momento. Litigância de má-fé, por último, nesse roteiro, nessa ordem de fundamentação. A parte do dispositivo é a parte da conclusão decisória da sentença, apresentando o comando da decisão. É a parte da sentença que é responsável pela geração dos efeitos da decisão, ou seja, é do dispositivo que são gerados os efeitos práticos da sentença, transformando o mundo dos fatos. O dispositivo, comumente, ele compõe-se de pelo menos 3 partes. Normalmente, essas partes vêm divididas em 3 parágrafos, mas também pode vir em um único parágrafo ou em tópicos de um único parágrafo, tanto faz. Na primeira parte, é a parte principal do dispositivo, vai ser o núcleo do julgamento que decide a relação jurídica principal. A segunda parte disporá sobre a distribuição do ônus sucumbenciais, condenando o vencido, se for o caso, ao pagamento das custas e honorários advocatícios. E a terceira parte, que eu passei mais rápido, fica reservada para os expedientes de praxe, do publique-se, registre-se e intime-se, além da data, né, da datação e assinatura da peça. Então, aqui, um exemplo da estrutura do dispositivo. Parte principal. Exposite, julgo procedente ou parcialmente procedente o pedido para declarar, constituir, condenar, determinar, ordenar a parte ré. Isso numa sentença definitiva. Se for uma sentença terminativa, exposite, determino a resolução, a extinção do processo sem resolução de mérito em razão disso. Também ficaria assim. O ponto 1, antecipação dos efeitos da tutela. Se houve, antecipa os efeitos da tutela para determinar tal coisa, ou para confirmar efeitos já anteriormente antecipados. Combinação de multa pode também ser colocada nessa parte principal. Fixo multa diária no valor de R$100, por exemplo, nos termos do artigo tal, do CPC.
No caso de descumprimento dessa decisão. Seria uma situação. Condenação nos ônus sucumbenciais. Também seria o segundo tópico, segunda parte do dispositivo da sentença. Condena a parte ré ao ressarcimento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixam em tanto 10% sobre o valor da condenação. Duplo grau de jurisdição obrigatório quando tem a remessa necessária, quando ele está sujeito, a sentença sujeita à remessa necessária, é nesse momento que se fala. E o terceiro é o publique-se, registre-se e intime-se com a data e a assinatura do documento. Certo? E aqui nós terminamos a sentença. Nós temos toda a montagem da sentença. É simples, não é complicado, eu sempre falo que é como se fosse uma redação dissertativa, onde vai ter uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. E é na conclusão que o juiz vai dar a tutela jurisdicional do Estado, solucionando aquela lide. Bem, tenham bons estudos, muito sucesso na elaboração das suas peças processuais. Grande abraço e até a próxima.